Os cineclubes hoje, no estado de Goiás e na cidade de Goiânia, eles adquiriram uma certa transcendência, importância, devido à sua performance como uma produção cultural, né? Hoje eu acredito que os cineclubes, eles passaram a ter uma, uma presença muito forte, até muito mais que a produção, principalmente nesse período de pandemia. Desde o ano passado, nós tivemos um processo bastante importante, e hoje, a nível nacional, eu faço parte da diretoria nacional do Conselho Nacional de Cineclubes, que é uma entidade que reúne os cineclubes nacionais. E hoje nós estamos numa discussão sobre o tema da profissionalização do cineclube. Quando falamos de produção cultural, geralmente se fala de uma questão monetária também, além de uma produção de um elemento cultural, de um produto cultural, geralmente existem recursos envolvidos. No caso do cineclube, isso não é bem assim, sendo que muitos dos cineclubistas, ainda hoje, eles veem o cineclube como um hobby. Nós, no Conselho Nacional, estamos já com um processo de discussão sobre, talvez o conceito seja errado, mas é por ali que estamos conversando, que é o tema da profissionalização do cineclubista. Em Goiânia, nós conseguimos algum reconhecimento. No ano de 2019, nós conseguimos que a Câmara Municipal reconheça o dia 10 de maio como o Dia do Cineclubista de Goiânia. Isso é um reconhecimento do ente público de que há uma função, um órgão, um desenvolvimento econômico, profissional do que é um cineclube, o que é um cineclubista. Porque, geralmente, nós aqui na cidade de Goiânia e no estado de Goiás, nós estamos sendo muito bem vistos com relação ao resto do país. Durante esse processo de pandemia, nós crescemos, conseguimos eleger uma diretoria da União de Cineclubes de Goiás, um órgão que deve defender o papel político do cineclube, né? Então, um pouco isso. Agora, eu não me apresentei, vou me apresentar agora. Eu sou professor, mas também trabalho com cineclube desde o ano de 94. Sou chileno, moro aqui em Goiânia desde 2008. E desde 2013, desde 2010, começamos a trabalhar, a fazer uma parceria com o projeto Cinema no Museu da UFG. Com eles já começávamos a fazer as primeiras sessões ou os convites nesse projeto. E a partir dali nós começamos a desenvolver vários projetos, a criação do Cineclube do Sindicato dos Professores entre 2013 e 2015, e depois a criação do Cineclube Imigração, que é uma continuidade sobre esse processo, discutindo temas sobre cinema, imigração, educação e cinema latino-americano. Desenvolvemos oficinas de cinema latino-americano, cinema educação, já fizemos oficinas em várias cidades do estado, Aragarças, Teresina de Goiás, Jataí, Rio Verde, Acreúna. Então, de certo modo, desenvolvemos atividades que não só exibição de filmes, como participação em festivais, em curadorias, jurado, cursos. O ano passado, fizemos oficinas com a UFG, com o curso de letras espanhol da UFG,
assim como oficinas com a Universidade Federal de Catalão. Então, os cineclubes hoje eles estão não só no âmbito da exibição, como também produção. Há vários realizadores cineclubistas produzindo, como é o caso do Eudaldo Guimarães, um dos baluartes do Antônio das Mortes, o Noé Mota, da Catedral das Artes, todos fazendo, nós mesmos, do Cineclube Imigração, com Nicolas Pienovi, Rafael Sepúlveda e eu, fazendo esses filmes sobre chilenos em Goiás. Então, os cineclubes hoje, eles fazem, além de exibição, produção, distribuição e mais algumas coisitas, como oficinas, cinema latino-americano e outros. Goiás tem 2 festivais de diversidade sexual importantes, né, que eu digo e o seja. Além disso, há cineclubes, como o caso do Calunga, que eles são direcionados, específicos em algumas temáticas. Também o cineclube é a porta de entrada de grande parte dos realizadores audiovisuais nacionais, porque não há espaço, não há janela de exibição, a não ser os festivais, para o realizador novo. E os cineclubes são essa porta de entrada, essa aproximação entre esse realizador novo e o público, né? Então, o cineclube ele é importante para diversificar temas, para poder aproximar o público do realizador e um pouco para uma variedade maior de temas na nossa plataforma de exibição. Então, os cineclubes eles são importantes por isso, porque eles permitem uma diversidade muito grande. E permitem que as pessoas tenham acesso. Acho que a pandemia mostrou isso. Encontramos que professores não estavam ambientados, não tinham intimidade com o processo audiovisual. E o cineclube sim te aproxima. Não é por pouco que o senador Cristóvão Buarque criou uma lei, que é a 13006, que estabelece a obrigatoriedade, e é muito bom sempre falar dessa lei, a obrigatoriedade de 2 horas de cinema, cinema brasileiro por mês nas escolas públicas e particulares. E as pessoas não fazem uso, os professores não fazem uso dessa lei porque desconhecem, porque as universidades não apresentaram nenhuma proposta. Nós temos universidades públicas e particulares, eles não têm propostas para cinema-educação. Talvez fazem um cursinho e tal, mas como... Então, eu falei que o primeiro cineclube que eu participei foi em 94, né? E nós tínhamos a necessidade de falar sobre cinema. Eu, naquela época, fazia pedagogia em inglês, era um curso que se dava no Chile, e lá tínhamos alguns amigos que queriam falar sobre cinema, né? E para isso nós pedimos uma sala de cinema. Tínhamos uma sala, naquela época não tinham esses projetores, data show. O máximo que a gente tinha era um projetor pequeno. E lá conseguíamos uma TV de, acho que era 50 polegadas, que era uma sala específica com 60 pessoas. E começamos a passar filmes ali. Depois disso começou a sair um pequeno jornal, que começamos a editar, e um programa de rádio, sobre 1 hora por semana sobre cinema. Então, a partir dali, nós começamos a desenvolver, dentro do mundo universitário, o cinema, o cineclube. No Chile, a grande maioria dos cineclubes estão dentro das universidades, são pouquíssimos que estão fora da universidade. Quando chegou o sistema democrático, em 91,
o governo chileno começou a investir em novas metodologias e propostas educacionais. E uma delas, no ano 2000, com a reforma educacional, a ideia de criar cineclubes escolares, ou seja, criar em cada escola um cineclube. Esse projeto não deu certo, mas eles continuaram essa proposta metodológica. Eu participei, eu fui monitor dos cineclubes na minha cidade, Arica, uma cidade no norte do Chile, no deserto de Atacama. Essa foi a necessidade da primeira criação, pessoas que gostavam de cinema e que não tinham um espaço para discutir, debater e conversar sobre cinema. Aqui em Goiás aconteceu a mesma coisa. Já havia... Goiás tem um histórico de cineclube muito importante. Os primeiros cineclubes são de 53, 54, se não me engano, e depois vem um cineclube que foi muito importante no processo da ditadura militar, que é o Antônio das Mortes, final de 70 até começo dos 80. A Marina Costa, ela é uma das grandes pesquisadoras sobre esse cineclube. Vocês procuram Cineclube Antônio das Mortes, vão encontrar bastante material sobre ele. Depois, com o governo Lula, vem uma rearticulação dos cineclubes e do Conselho Nacional. O Conselho Nacional tem 30 jornadas e jornadas feitas de 2 em 2 anos. Houve uma parada um tempo, nos anos 90, e a partir de 2006 começa uma rearticulação dos cineclubes e do Conselho Nacional. E nesse momento começou a chegar muita grana do governo Lula para os cineclubes. Eu não fazia parte dessa época aqui em Goiânia. Para oficinas, o governo Lula criou o programa, acho que Mais Cinema, Mais Cultura. E esse programa, as pessoas, os projetos recebiam por parte do governo capacitação, um data show, câmara fotográfica, sistema de áudio, tudo a implementação para a criação de cineclubes. No ano de 2015, tem uma reportagem acho que da Folha de São Paulo, que fala que havia como proposta de governo quintuplicar a quantidade de cineclubes no Brasil, principalmente em cidades que não têm cinema. São muitas as cidades que não têm um espaço de cinema. Então, os cineclubes, em cidades onde não há cinema, os cineclubes poderiam ser esses espaços de agregar pessoas e apresentar também uma forma de entretenimento e diversão e debate. Ou seja, na verdade, o cineclube seria uma atividade cultural muito ampla, porque além de diversão também produz a interação, o tema de ser gregário, né, de agregar pessoas, que acontece muito nos cineclubes hoje. Alguém perguntava sobre por que criar cineclubes. Eu acho que é isso. A criação de cineclubes é uma necessidade de pessoas que gostam de cinema, que querem discutir cinema, que querem assistir filmes e poder conversar. Acho que há uma coisa muito... não é nem desagradável, mas é uma coisa muito chata, você ir no cinema, assistir um filme e ficar com aquela vontade de se conversar com alguém. O cineclube tem isso. Você, depois de assistir um filme, você debate o filme, conversa. O importante no cineclube é que ninguém ali sabe mais que ninguém, né? O cineclube é um espaço democrático onde todas as opiniões são respeitadas, ou deveriam ser respeitadas, né? Onde a opinião da pessoa mais humilde é tão válida como a daquele intelectual que se acha o bambambam.